Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Bom, como o pastor já começou a falar sobre churrasco, então vou aproveitar e vou começar a falar sobre futebol. Mas é uma notícia triste, né, gente? Hoje eu recebi uma mensagem no celular sobre a morte do Maradona. Aí eu falei, pô, isso deve ser mais uma fake news. Aí eu fui buscar. Aí, rapidamente, né, hoje a gente tem uma facilidade, um acesso, a velocidade de informação é muito grande, a gente bota ali no Google qualquer informação e surgem mais de 150 mil mensagens. E realmente estava certificando, estava ratificando a morte do Maradona. E a gente não imagina, porque a quantidade de mensagens falsas que chegam para a gente todo dia é muito grande. É muita fake news. São muitas fake news. Nessa época de política, então, que fica chato, falando mal de A, de B, de C. Quantas vezes você já não se deparou chateado com alguém, porque esse alguém deu um parecer que rodou a internet, ou com alguma situação que chegou para você, mas que você sequer nem checou. Você já começou a construir uma ideia daquilo ali, e se demole já... Se é uma pessoa, você começa até a falar mal da pessoa também. Isso é fake news, o tempo todo assim. E o Covid? Quanta coisa que chegou para a gente que era a cura do Covid. Senhor, se a gente fosse utilizar tudo que foi da cura do Covid, eu acho que a gente tinha morrido de intoxicação, de tanta coisa que chegou para a gente. Só para descontrair um pouco, semana passada eu estava numa viagem com a minha esposa, aí a pessoa lá da agência de turismo, ele parou o carro lá, aí foi numa árvore e falou assim, ó, aqui em Maceió, essa folha aqui é boa para Covid. Aí tirou a folha e começou a distribuir no meio para o pessoal que estava lá no veículo. Eu falei assim, caramba. E teve gente que falou, vou fazer chá, vai ser bom, não sei o que. Eu falei, caramba, tem gente que não checa nada e já vai entubando as informações. Fake news. Vocês sabem quem é o padrinho das fake news? Quem é o dono das fake news? Quem é o pai da mentira? É o diabo. E é ele mesmo. É ele que fica construindo fake news. E o pior, o diabo ele trabalha o tempo todo com contra-informação. Ele quer destruir o que você tem na tua mente. Ele quer destruir o que você vai construindo ao longo do tempo. Principalmente, ele quer destruir a tua fé. Então ele chega, bota alguma coisa na tua cabeça, faz você pensar alguma coisa e depois ele é o primeiro a te acusar. Outra coisa, isso quando ele não usa você de ponte. Isso quando ele não pega você e faz você ser um disseminador de uma fake news. Vocês já ouviram falar sobre a quinta coluna? A gente está numa campanha de um livro chamado Lealdade e Deslealdade. Quando você tem uma cidade bem guarnecida, bem defendida, que o inimigo não consegue entrar nas brechas, não consegue entrar nesse local, e ele quer tomar aquela cidade, ele tem duas maneiras. A primeira é enfraquecer logisticamente, e a segunda é infiltrar. E a infiltração é a maneira mais fácil dele enfraquecer aquela cidade ali. Ele pega a gente da própria cidade, gente subversiva, e começa a fazer aquelas pessoas disseminarem coisas ruins e começar a fazer o governo cair, a fortificação da cidade cair. Essa é a quinta coluna. Isso acontece dentro da igreja. O inimigo ele infiltra as pessoas na igreja para ficar disseminando fake news. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre como a gente pode se defender das fake news da serpente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 3. A gente vai ler 5 versículos, de 1 a 5. Gênesis 3, a gente vai ler de 1 a 5. É uma história antiga, a história da queda, a história da entrada do pecado na humanidade. Diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher,
certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, o diabo, ele usa desde a criação da humanidade, desde a época do primeiro relacionamento de Deus com o homem, ele usa da mesma estratégia de manipular a tua mente, uma estratégia de pegar e fazer com que você vá sofrendo doses homeopáticas de um envenenamento para que você comece depois a se voltar contra Deus. E foi assim que ele fez. Ele usou uma estratégia de comunicação que o pessoal do marketing usa muito, é a estratégia do AIDA. Ele chamou a atenção de Eva, depois ele fez com que ela começasse a despertar o interesse pelo que ele tinha para ofertar, depois aquele interesse despertou um desejo nela, ela começou a analisar e viu que ela tinha necessidade, despertou um desejo, e esse desejo leva a uma ação impensada. É exatamente isso que acontece com a gente o tempo todo. É exatamente isso que acontece quando a gente recebe fake news. É exatamente isso que acontece quando chega lá aquela propaganda na televisão da tua casa de alguma coisa que não tem nada a ver com você, mas desperta a tua atenção. Isso acontece com a gente o tempo todo. E a gente tem que aprender a se defender disso. A gente tem um ditado que a gente fala que tolos são aqueles que aprendem com a sua própria experiência. Então, eu separei aqui, nesses versículos, 3 pontos para que a gente possa aprender com a experiência da Eva sobre como a gente deve lidar com as fake news da serpente. Por quê? Porque o diabo, como eu falei, ele vai tentar tomar a tua mente o tempo todo. Primeiro, não dê atenção ao que não vem de Deus. No versículo 1 fala, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, olha a sutileza, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olhem a sutileza. Primeiro, até ali, na Bíblia, sempre quando se falava Deus, falava Senhor Deus. Mas quando a serpente falou com a Eva sobre Deus, ela já tirou o Senhor. Ela falou Deus. Ou seja, ela já começa a manipular a mente da Eva. Né? Outra coisa, olha só, foi isso mesmo que Deus disse? Será que eu não estou enganado? Será que é por aí mesmo? Começa a colocar meias verdades na cabeça da Eva. O diabo ele não vai chegar para você e vai falar assim para você, olha, você está no rumo, né? É o rumo da fé. Você está naquele rumo, o diabo não vai chegar para você e vai falar assim, vira 180 graus porque está errado. Não, porque ele sabe que você não vai fazer isso. Mas ele vai falar assim, 10 graus, pode ir que não tem problema não. Mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Daqui a pouco você está lá no 180 e nem notou. Então é assim. Quantas vezes a gente está em algum local e a gente cai numa conversinha de gente com mensagens sutis falando mal da liderança na tua igreja, do teu pastor, pô, o pastor gosta de política, né? Pô, aí começa a falar, pô, o pastor está naquela campanha, né? Pô. Ou então, falando mal do teu ministério, jogando coisas para você, para envenenar a tua mente contra o teu ministério, a tua célula, ou pior, falando mal do Senhor. A gente escutou agora há pouco tempo aí que a Bíblia tem que ser atualizada. Ah, fala sério, atualizar a Bíblia? A atualização está na nossa mente com a leitura da Bíblia. A gente tem que se atualizar o tempo todo com ela, porque ela está sempre se inovando na nossa mente, sempre se inovando para a gente. É isso que tem que atualizar. Não tem que ficar atualizando a Bíblia, não. Isso é fake news. Isso é fake news. Quantas vezes a gente se depara com mensagens pequenas que ficam contaminando a tua mente o tempo todo? Várias vezes. Então, a gente tem que se defender, a gente tem que aprender a se defender disso. Como? Sabendo que quando vem de Deus e quando não vem de Deus. Quando vem de Deus, está aqui, ó, está de acordo com a palavra. Deus nunca vai falar o que não está na palavra dele. Quando não vem de Deus, vem cheio de mensagens subliminares. Então, meus irmãos, fujam de conversas e mensagens que não edificam, principalmente quando se trata de coisas sem contexto, porque o que mais tem é gente que fica passando mensagens sem contexto para você. Uma segunda maneira de você se defender das fake news do diabo por esse tempo é, seja criterioso no rumo das suas conversas. Nos versículos 2 e 3 fala, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim,
Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Gente, eu fico imaginando como é que não foi essa conversa de Eva com a serpente. Porque mulher gosta de falar, né? Desculpa. Mas mulher gosta de falar. Então a serpente fala assim, e aí, o que Deus falou? Aí ela, antes de tudo, ela deve ter virado para a serpente e falado assim, poxa, mas sua maquiagem está bonita, adorei sua maquiagem. Aí começa a falar, aí fala assim, olha, Deus, eu acho que ele falou isso, mas sabe o que eu acho? Eu acho que a gente poderia comer, eu acho que a gente pode satisfazer as nossas vontades. E começa a falar, porque mulher não para de falar, né? E a serpente fica ali, ó, pô, só notando. Só notando, e ela falando, e ela falando, e ela falando, e a serpente só notando. Aí depois, não satisfeita, ela pega e vai falar assim, agora está na hora de eu levar fake news para Adão. Aí chega lá e fala assim, Adãozinho, pô, tu tá sabendo o que a serpente falou? Aí o Adão está lá prestando atenção em outra coisa, né? Ou, de repente, está pensando ali como é que vai ser o futebol, como é que ele vai marcar o primeiro jogo de futebol. Ela, Adão, olha só, como é que vai ser, olha o que a serpente falou. Aí ele, fala. Não, porque ela falou que pode comer. Ele, tá bom. Não, mas ele quer que a gente coma. Tá bom, eu vou comer então, tá bom. Daquele jeito, né? Que pô, não quer dar muita trela e acaba que cai também. E foi assim que aconteceu. Eva se contaminou e depois contaminou Adão. Então, a gente tem que ser muito criterioso no rumo das nossas conversas. Quando você começa a dar trela para alguma coisa que não vem de Deus, você começa a se aproximar, você começa a mostrar as suas fragilidades, você começa a abrir brecha. E o inimigo, ele só vai pegar e vai centrar todo o esforço dele nas tuas brechas. E vai fazer, ele vai chamar a tua atenção, ele vai despertar o interesse em você, ele vai fazer você ter um desejo e impensadamente você vai pegar e vai fazer aquilo e vai abrir mais ainda a tua brecha. E aí o que vai acontecer? A tua cidade vai ser facilmente conquistada pelo inimigo. E aí caiu. E caiu, depois demora para reconstruir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar dando conversinha por aí. Às vezes, você está num local e chega alguém lá no teu trabalho e te faz uma proposta indecorosa. Aí você pode até naquele momento não aceitar a proposta, aquela proposta indecorosa, mas você começa a falar um monte de coisa. E aí depois, no futuro, a pessoa faz aquela proposta de uma outra maneira, vendo de uma necessidade tua. Ou então, como o nosso pastor falou, aquele elogio que você recebe, aquele elogio do sexo oposto, eu estou falando, aqui é papo reto, desculpa, estou plagiando, mas aqui é isso mesmo, é aquele elogio que você recebe, poxa, você é tão gente boa, poxa, você é tão competente, e você está cheiroso hoje, aí tu esquece que tu é crente, teu ego vai lá em cima, mas não esquece que tu é crente não, porque o Espírito Santo está o tempo todo dentro de você, não esquece não, corta, não se aproxima não, fuja da aparência do mal. Aliás, são coisas que Deus já tinha falado no meu coração e que Ele falou também. Então, ou seja, Deus está confirmando isso. Irmão, fuja da aparência do mal, corte o mal pela raiz. Não cai nessas conversinhas, não. Não cai em propostas indecorosas, não, porque vai acontecer muito na nossa vida. Por quê? Porque o diabo quer tirar a nossa fé. Então, muito cuidado com os seus elogios. Outra coisa, dentro da sua célula, tome muito cuidado com a quinta coluna. Tome muito cuidado com conversinhas dentro da sua célula. Com conversinhas que ficam ali mudando de 10 em 10 graus e fazendo a sua célula não ser mais aquele plano do Senhor para a nossa igreja. Toma cuidado com o teu ministério, porque senão daqui a pouco o teu orgulho está lá em cima e o teu ministério ele começa a ruir. E não é assim. É tudo para a honra e glória do Senhor e não para a nossa honra e glória. Que seja Deus que fale por você e não você. Que a gente não se encha, que a gente diminui, que o Espírito Santo que está em nós nos capacite e Ele encha, que seja Ele e não nós. Uma vez eu fui pregar na capela do seminário e no final o pessoal elogiou. E eu confesso que eu fiquei envaidecido com aquilo. E aí cheguei em casa e comentei com a minha esposa, graças a Deus que eu tenho uma mulher sábia. Ela falou assim, cuidado com a vaidade. Cuidado porque Deus é especialista em puxar o tapete de quem é vaidoso. Eu falei, realmente, a mulher sábia é dificular. Outra coisa, já que eu falei de mulher sábia, a gente tem que ser muito transparente dentro da nossa casa. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Uma vez, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma menina lá do meu trabalho. Eu sou militar e tem mulher, né?
trabalhando com a gente lá. E ela mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, uma mensagem que parecia despretensiosa, mas que falava o seguinte: eu tive um sonho, e no sonho ela sabe que eu sou cristão. No sonho você me falava da palavra, e eu acordei sedenta, com sede de Deus, não sei o quê. Parecia uma mensagem despretensiosa. Mas o que eu fiz? Na hora que eu li a mensagem, a minha esposa estava perto de mim, eu falei assim: olha só, amor, a mensagem que eu recebi aqui. Aí mostrei para ela. A primeira coisa que ela falou foi: vigia. Vigia. Eu falei assim: não, tem que vigiar sim. Então, nós vamos responder juntos essa mensagem para ela. Aí falei da palavra de Deus. Já que ela estava falando de Deus, a gente falou da palavra de Deus, mas eu junto com a minha esposa. Por quê? Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Fique longe dessas conversinhas. Fique longe de propostas indecorosas. Não deixe o diabo plantar nada na tua mente, porque ele vai ficar tentando plantar as coisas na tua mente o tempo todo. Ele quer ganhar a tua mente. Ele quer ganhar a tua mente. Ele quer fazer ruir a tua cidade pelas brechas que você vai abrir. Terceira coisa, saiba que nem tudo que é vantajoso é vontade de Deus para a sua vida. Saiba que nem tudo que é vantajoso é vontade de Deus para a sua vida. Nos versículos 4 e 5 fala: disse a serpente à mulher. Olha mais uma vez a sutileza da mensagem da serpente. Nos versículos 2 e 3 foi ela que respondeu. Mostrou toda a sua vulnerabilidade. Aí a serpente anotou tudo aquilo e falou assim: agora está na hora de eu jogar. E aí jogou e falou o seguinte: certamente não morrerão. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só, Eva lá em cima falou que queria comer do fruto e meio que deu uma reclamada, né? E aí a serpente falou assim: certamente não morrerão e vocês serão como Deus. E aí? Quantas vezes a gente recebe essas mensagens? Não, certamente isso aí não vai acontecer não, pode ir lá. Certamente não vai acontecer. Você é uma pessoa boa, você tem a bondade no seu coração, você não precisa disso. Muitas e muitas vezes. Eu conheço um colombiano, eu morei na Colômbia, e eu conheci esse colombiano lá e trabalhava na Avianca. E toda vez que ele vinha para o Brasil, ele vinha muito para o Brasil, ele ficava no hotel que a Avianca colocava, né? E teve uma vez que um amigo dele, um dos melhores amigos dele, ele virou para ele e falou: Jaque, quando você for agora para o Brasil, eu consegui um hotel que eu ia ficar, um hotel 5 estrelas, e aí você não precisa ficar no hotel da Avianca, não. Fica nesse hotel, porque eu ia viajar, não vou conseguir viajar. Você fica lá, desfruta. Estou te oferecendo isso porque você é meu amigo. A única coisa que eu queria pedir para você é que você trouxesse um envelope para mim. Um pacote que você vai receber e você trouxesse. Ele: tudo bem, legal. Pois bem, ele estava lá no hotel, chegou o envelope. 5 minutos depois de chegar o envelope, chegou a Polícia Federal. E o cara ficou 5 anos para tentar explicar que ele foi usado, que ele foi bucha. Ficou 5 anos preso aqui no Brasil. 5 anos. Inicialmente pareceu vantajoso, mas não foi vantajoso. Eu estava, no final, eu estava viajando semana passada, e aí a gente, na hora de fazer o check-out, eu vi que estava na conta, tudo que eu tinha consumido na semana no hotel não apareceu na conta. E aí, inicialmente, fala: pô, Deus é bom. E aí veio o Espírito Santo falou assim: procura saber como é que aconteceu isso. Procura saber se realmente foi a bondade do Senhor. E aí eu fui verificar, cheguei para a pessoa que lá do check-out e falei assim: não, eu vou lá na lanchonete para verificar o que aconteceu. E fui lá e realmente sumiu do sistema, tudo que a gente tinha consumido. E quando sumiu do sistema, veio assim na minha cabeça: alguém vai pagar, porque uma hora vai aparecer no sistema. Aí eu perguntei para o garçom, o gerente falou assim: não, infelizmente não está, eu não sei nem o que o senhor consumiu. Aí eu falei: deixa eu te perguntar uma coisa, se eu não pagar, alguém um dia vai ter que pagar por isso? Ele falou assim: vai, porque um dia vai aparecer no sistema. Aí eu falei: tá bom. Peguei, disse lá para eles o que aconteceu e entreguei. Aí nisso veio uma menina, a menina que atendeu a gente falou assim: vocês já vão? Aí eu falei: nós já vamos e tal. Aí a pessoa explicou para ela. Aí ela virou para mim e falou assim: moço, a sua bondade foi tudo, porque
todo mês acontece isso e a gente paga do nosso bolso 300, 400 reais. Aí eu falei assim, não, Jesus falou que vocês não vão pagar nada porque eu vou pagar isso aqui. Então, ali eu tive a oportunidade, aquela coisa que me pareceu vantajosa no início, não era de Deus. O que era de Deus? Era o falar da presença de Jesus, e falar sobre o amor de Jesus, sobre a vida deles. Então, é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente, quando a serpente começar a te oferecer vantagens, você tem que pensar, isso é de Deus? Essa vantagem é de Deus? Nem tudo que é de Deus traz vantagem para a nossa vida. Meus irmãos, o tempo todo a serpente está investindo contra nós. John Wesley falou que o diabo que convenceu a Eva a comer do fruto proibido utiliza até hoje os mesmos métodos. Primeiro, ele questiona se é pecado ou não. Segundo, ele nega que exista qualquer perigo no pecado. E terceiro, ele sugere muita vantagem em troca do pecado. Só que Deus é tão misericordioso que no mesmo capítulo 3, um pouco mais à frente, ele ensinou a vacina contra as fake news da serpente. Lá em Gênesis 3,15, no proto-evangelho, ele fala, Deus já nos ensina, ele fala o seguinte, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem é o descendente? Jesus. Quem é a verdade? Aonde está a verdade? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. E Deus já ofereceu para a gente, desde a queda, ele falou assim, está aqui a solução é Jesus. Então, que a gente possa seguir o exemplo de Jesus. Jesus, quando foi tentado, Jesus ele tinha o conhecimento, ele tinha o domínio completo da palavra, porque ele é a palavra, ele é o verbo. Quando ele foi tentado no deserto, como é que ele se defendia? Se defendia o tempo todo com a palavra de Deus. E é assim que a gente tem que fazer. Conhecereis a verdade vos libertará. É ela que vai nos capacitar para a gente poder se defender, desses contra-ataques da serpente. Porém, inimizade entre você e a mulher, ou seja, entre a serpente e Eva, que acabou aquele papo, não tem que ter mais aquele papo, não tem que ter mais proximidade, não tem que ter mais inimizade. A descendência lhe ferirá a cabeça e você o calcanhar. O que tem na cabeça da serpente? Veneno. O veneno dela está na fossa lacrimal, que está na cabeça dela. Se você não pisar e não destruir o veneno, ela vai te ferir o calcanhar, ela vai ferir você e ela vai começar a injetar aquele veneno em você. E aí vai ser pior. Então que você pise na cabeça da serpente, que você se aparte da aparência do mal, que você fuja do que não é de Deus. Assim, você fazendo isso, com certeza, o seu risco de ser envenenado pela serpente, ele vai a zero. Tenha certeza disso. Outra coisa, toda vez que você receber uma fake news, principalmente quando se fala da palavra de Deus, você tem a fonte para pesquisar. Vai na fonte, pesquisa. Que o Espírito Santo seja o seu pensamento crítico, que o Espírito Santo te capacite a não ficar caindo em conversinha boba, a não ficar aceitando teologias de prosperidade, falsas teologias, textos sem contexto, que você tenha sempre a palavra de Deus para poder te guiar. Outra coisa, ame a Deus com toda a sua mente. Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então, que a gente não deixe a nossa mente se desviar, que a nossa mente seja pura. Davi, quando se arrependeu, lá no Salmo 51, ele falou para o Senhor, ele pede a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito estável. Que a gente tenha um coração puro, que o nosso coração puro possa ser o que vai alimentar a nossa mente para que a gente tenha um espírito estável. Que a gente fique sempre com isso na cabeça, que a nossa mente ela tem que estar limpa e sempre recebendo da palavra do Senhor. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente lê, com o que a gente escuta, com as conversas que a gente se mete, porque o diabo ele anda ao nosso redor para roubar, matar e destruir. Eu sei que é difícil, eu sei que muita gente o tempo todo recebe várias coisas e às vezes fica difícil, acha que não consegue se blindar contra isso. Mas eu falo para vocês, tem blindagem, e essa blindagem está na palavra de Deus. Tem blindagem, e essa blindagem está no Senhor. Tem blindagem, e essa blindagem está no Espírito Santo.
Feche seus olhos. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Eu sei que todos nós passamos por essa dificuldade. Eu sei que, às vezes, a nossa mente, ela começa a criar certas brechas que pode fazer com que a gente seja envenenado pela serpente. Mas tem saída para isso. Eu queria orar por você. Senhor, que o Senhor possa sempre nos capacitar, Pai, para que a gente fuja da aparência do mal, Senhor, para que a gente não caia nas fake news da serpente, Pai. Senhor, que a Tua palavra, ela seja disseminada e não outra informação que não venha de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo presente em nós, Senhor, possa ser o nosso pensamento crítico para que a gente não caia em coisas que não são do Senhor. Senhor, que a gente não fique... a gente não perca o critério das nossas conversas, Senhor. Que a gente possa saber que existe o bem, Pai. Que a gente possa saber que a gente tem que se afastar do mal, Senhor. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos, Senhor, e te entregamos a nossa vida, Pai, porque sabemos que é o Senhor que nos orienta e nos capacita, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.